Que faleceu nesse sábado a bispa Keila, esposa do pastor Samuel Ferreira, líder, ou seja, presidente das igrejas Assembleias de Deus do Brás, ou seja, da ADEBRAS. Ela faleceu no sábado, com 52 anos, uma coisa assim, uma mulher nova, porém, nós sabemos que para a morte não tem idade. Para a morte não tem idade. Alguns vídeos que se mostra que Deus já vinha alertando eles para colocar a casa do Senhor em ordem, ou seja, para organizar a igreja, purificar o altar do Senhor. Mas a gente sabe, irmãos, que, infelizmente, aqueles que estão no alto do poder não houve a correção de Deus. Como nosso irmão pastor Lorival de Almeida, quantas pessoas foram usadas para poder repreendê-lo, para que ele permanecesse com a doutrina, para poder profetizar coisas para ele, que ele não aceitou, Então, igualmente, também existe algumas pessoas dizendo que fora usada por Deus para falar com ele, mas só que ele não escutou a voz de Deus. Amém? Agora, a pergunta que se faça, A pergunta que se faça, por exemplo, tem muita gente julgando, trazendo até condenação a respeito da sua salvação. Ela herdou o reino de Deus, ela foi para o céu. Para onde é que ela foi? O que a Bíblia nos fala a respeito disso? Eu vou ler uma palavra aqui, sem nenhum tipo de julgamento, mas a palavra por si só, ela vai falar, amém, a realidade. E no livro de João, na segunda epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai como ao Filho. Então, o texto está dizendo que se nós prevaricar, que quer dizer deixar de guardar aquilo que Deus nos mandou guardar, o texto está dizendo que nós não temos nem a Deus e nem a Jesus. Mas se a gente guarda a doutrina de Cristo, temos a Deus e temos também a Jesus Cristo. Então, aqui eu não posso trazer nenhum tipo de julgamento, porque eu não sou Deus, Deus que a julgará naquele dia, mas fica aí a palavra de Deus. Amém? Se ela vivia a doutrina de Cristo como a palavra de Deus ensina, certamente já está no seio de Abraão, ou seja, no reino de Deus com os milhares e milhares de santos na eternidade. Porém, se for ao contrário, infelizmente, não herdou a salvação se for ao contrário. Não trago nenhum tipo de julgamento, amém? Mas a coisa é séria. Assim como foi ela, assim somos nós, qualquer um de nós também podemos ir, podemos partir para a eternidade. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, a ADEBRAS, ela não era como está sendo agora, Ela não era. O bispo Samuel Ferreira, ele assumiu o lugar do pai. Era o pai que tomava conta da igreja, ele assumiu o lugar do pai e, infelizmente, as portas do mundanismo têm sido abertas para a igreja, as portas do mundo têm sido abertas para a igreja. Irmãos, agora calcule comigo, se a gente é um cristão e a gente fala como o mundo fala, se veste como o mundo se veste, tem os mesmos comportamentos que o mundo, que diferença tem entre nós e o mundo? Sendo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então calcule você mesmo. Tem que haver uma diferença entre nós e o mundo. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo
5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, calcule você mesmo por si só aquilo que está sendo falado aqui. Amém? O que diz a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quer dizer, a palavra santo significa ser separado das coisas desse mundo. É o cristão não viver como o mundo, não falar como o mundo e não se comportar como o mundo. Amém? Quando a gente vai também em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, 26, lá está escrito: mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui é uma realidade. Se nós não estivermos vivendo uma vida irrepreensível no espírito, no corpo e na alma, certamente, como a nossa partida ou como arrebatamento, nós não vamos herdar o reino de Deus. Fica aqui as minhas palavras. A Assembleia de Deus foi uma grande igreja hoje, escancarou as portas para o mundanismo e muitos cristãos têm vivido uma vida mundana, conforme o mundo gosta e quer. Claro, não falando de todos, ainda tem homens e mulheres de Deus que vivem na doutrina de Cristo, que ainda guarda os mandamentos que um dia aprendeu, ainda guarda aquela doutrina antiga do espírito, da alma e do corpo, para o cristão não viver conforme o mundo. Então fica aqui as minhas palavras, cada um tire a sua própria conclusão. O que você acha? Escreve aqui nos comentários, eu gostaria que você colocasse aqui qual é a tua opinião a esse respeito. O que você acha? Hein? Qual que é a tua opinião ao teu respeito? O que você acha da Igreja Assembleia do Brás? O que você acha? Hein? Coloque aí a tua opinião. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo.